Glória a Jesus, graça e paz seja com todos os irmãos, com todos os ouvintes. Meus irmãos, eu quero neste dia falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo e minha experiência no dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas antes, meus irmãos, de falar um pouco, eu quero ler um texto sagrado onde está escrito no capítulo 11 de Lucas, a partir do versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Meus irmãos, tem muitas pessoas que elas têm um desejo de serem batizadas com o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina, através deste texto sagrado, que nós temos que buscar, temos que pedir, como trouxe aqui algumas referências acerca de um homem, qual seu filho, que lhe pedindo um pão, o pai lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Uma das primeiras coisas, meus irmãos, que nós temos que ter e observar é pedir, é buscar. Pedir e dar-se-vos-á. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que pedir, que buscar, porque quem pede recebe e quem busca acha. Essa é uma das maiores importâncias que nós temos que observarmos para que nós venhamos recebermos o batismo com o Espírito Santo. E crer também, logicamente, temos que crer. Algumas pessoas, elas são batizadas orando, algumas pessoas, elas recebem dormindo. Eu, no meu caso, por eu ainda não ter um conhecimento sobre como era o batismo com o Espírito Santo, por eu ainda não ter tido ensinamentos logo no começo da minha conversão, eu orava muito, eu orava fervorosamente todos os dias, participava de orações, lia muito a minha Bíblia, lia bastante a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. E existia momentos que eu estava lendo a Bíblia, de repente eu sentia assim na minha mente, no meu espírito, umas línguas que eu não compreendia e eu não entendia. Eu não sabia o que era aquilo. Então eu não falava. Eu ficava me prendendo por eu não entender o que era aquilo que eu estava sentindo. Mas o que eu não entendia era que aquelas línguas estavam sendo transmitidas ao meu espírito pelo Espírito Santo de Deus. E aí foi passando alguns dias, orando, buscando a presença do Senhor, me consagrando, participando dos cultos. Em um certo dia,
eu me acordei pela manhã para ir para uma consagração com os irmãos em uma igreja. E logo depois que eu voltei para casa, eu fui ler a minha Bíblia como de costume, pela manhã. E logo após, mais ou menos depois da volta, por volta de meio-dia, eu fui dormir. E quando eu estava dormindo, de repente eu sentia dentro de mim, eu começando a falar em línguas. E eu me tremia o meu corpo todo. O meu corpo estava todo trêmulo. E eu me acordei, me despertei, cheio da presença, cheio da graça de Deus. E aquilo dali foi passando, e mesmo assim eu não conseguia entender, porque eu não tinha ensinamentos sobre isso. Ainda mais que eu poderia ser batizado com o Espírito Santo dormindo. E eu continuei buscando a Deus, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Em um certo dia eu estava orando juntamente com a minha esposa, quando de repente eu comecei a falar em língua, na hora da oração. Louvado seja Deus! O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que todos nós que temos o desejo, todos aqueles que têm o desejo de serem batizados com o Espírito Santo de Deus, primeiramente você tem que crer. A palavra do Senhor nos diz assim, no capítulo 16 de Marcos, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Glória a Deus. Há vários meios com que Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo. E de várias formas. Às vezes orando, às vezes dormindo, às vezes louvando, glorificando a Deus. É no momento que vem, é no momento que é transmitido pelo Espírito Santo de Deus ao nosso espírito. Nós sentimos no nosso espírito, na nossa mente, sendo transmitida as línguas pelo Espírito Santo. E aí nós começamos a falar. Por muitas pessoas não ensinarem e por muitas pessoas não entenderem, às vezes elas sentem, são transmitido ao seu espírito as línguas e elas não falam, elas seguram, elas prendem, por não haver um ensinamento mais profundo sobre o batismo com o Espírito Santo. E elas acabam se prendendo, não deixam fluir, não falam e acabam se prendendo, muitas vezes achando que até da sua própria mente, da sua própria mentalidade humana. Mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus hoje. Quando o Espírito ele transmite ao nosso espírito, à nossa mente, nós temos que começar a falar, a soltar, glorificar e deixar o fluir do Espírito Santo agir em nossas vidas. Por as pessoas não entenderem, elas acham que o Espírito Santo vai tomar elas e vai falar através da vida delas, sem elas saberem o que está acontecendo. Isso não existe. Nós sabemos, nós temos consciência, nós só não entendemos qual é
a interpretação. Porque diz a palavra de Deus, aquele que fala, ore para que também interprete. Tem o dom da interpretação das línguas estranhas, que também é concedido por Deus. Quando você sentir o fluir, quando você sentir o Espírito Santo transmitir ao seu espírito as línguas, pode começar a falar e glorificar a Deus, que o Senhor estará lhe batizando com o Espírito Santo. Você estará recebendo o batismo com o Espírito Santo, estará sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Que você possa ter entendido, que eu tenha falado bem claro, que você possa compreender e entender. Quando você sentir no seu espírito, não ache que é coisa da sua mentalidade humana. Não desacredite. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam compartilhar este vídeo, que você possa se inscrever neste canal, que o Senhor te abençoe, deixe o seu like, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.